Olá, boa noite, queridos seguidores de Dulce. Hoje nós vamos conversar sobre o orgulho. Está lá no capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, mas também no capítulo 10. Ela fala o seguinte: o orgulho é aquele sentimento de superioridade que, na verdade, encontra-se dentro de nós como dádiva divina, como algo que é necessário para a nossa estrutura de psique espiritual. Ele veio em nosso potinho para que a gente tenha conosco algo essencial, para que a gente tenha força de trazer para dentro da nossa encarnação todo aquele desenvolvimento de coragem, de atitude e de postura que se chama auto-amor, amor próprio. Quando que isso tudo vira orgulho? Quando, na verdade, esse amor próprio se perde, ele se exacerba, ele simplesmente se descontrola nos seus efeitos. Aí começa a aparecer o orgulho. A vaidade, a indiferença, o personalismo, a falta eterna de paciência e intolerância, nos trazendo a arrogância, são os efeitos doentes de um auto-amor corrompido pelas nossas mazelas. O personalismo é a expressão mais perceptível, mais concreta do nosso orgulho. O que seria esse personalismo? É quando nós nos tornamos aquele ser dono da verdade, aquele que sabe de tudo e que toda a verdade enseja nas nossas palavras, na nossa forma de pensar. O outro não merece nem ser escutado. A partir disso, estipulamos concepções pessoais como verdades incontestáveis. Dentro dos cientistas, dentro daqueles que estudam e trabalham com a área psicológica das ciências naturais que temos no mundo de hoje, isso se chama ego. O ego, como fonte de estudo dessas mesmas ciências, já foi comprovado que um ego com esse nível de descontrole traz doenças mentais. Acabamos por nos tornarmos doentes da inflexibilidade do nosso orgulho em descontrole. Quando a gente fala em amor próprio, em auto-amor, não estamos falando naquela paixão narcisista. Esse é descontrole. Naturalmente, como sempre, quando existe essa paixão narcisista por nós mesmos, o que acaba acontecendo? Nós nos tornamos escravos da nossa autoimagem, que a gente precisa produzir e reproduzir no mundo aqui fora. A gente acaba desempenhando um papel. O papel do caridoso, do gentil, do amável, do educado, do polido. Quando na verdade não temos nada disso dentro de nós. E aí nós passamos a ser dissimulados. E o que é ser um personagem? O que é ser dissimulado? Em última análise, estamos sendo falsos
com os nossos irmãos? Não estamos deixando que aqueles irmãos que convivem conosco realmente nos conheçam e mais, nos amem pelo que realmente somos. Tanto é o descontrole do nosso orgulho. Todas as imperfeições morais que a gente cria com orgulho abrem portas, espiritualmente falando, abrem portas para que espíritos oportunistas cheguem até nós e transformem aquele orgulho em agente de infelicidade, em agente de miséria interna, de sensação de fracasso, porque o orgulhoso, na verdade, ele sofre por não se mostrar, por não se deixar solto, leve, como efetivamente ele é. O orgulhoso enfrenta sérios obstáculos de relacionamento, pois eis que não consegue demonstrar o que realmente é. E também é extremamente crítico com o outro, como se fosse realmente aquele que sabe melhor o que o outro deveria ser. Então exige do outro algo que efetivamente, muitas vezes, ele não é, e também dificilmente conseguiríamos um nível de perfeição nesta vida que é exigido pelo orgulhoso. Algumas formas de manifestação, para a gente poder trabalhar isso, a gente precisa definir, a gente precisa olhar no espelho da consciência crística e achar dentro de nós esse orgulho e trabalhar para podermos ser homens de bem, para podermos ser felizes, para podermos ser aquele que Jesus nos ensinou a ser e combater aquilo que Jesus nos ensinou que não é ideal para a nossa vida. O orgulhoso, ele tem melindre, ele transforma em mágoa toda a crítica que recebe. Então que a gente possa cultivar coragem para mudar isso, para receber a crítica com força, para analisar aquela crítica e dizer: eu quero mudar. Pretensão é o orgulho nas aspirações. Então que a gente possa aprender a desenvolver trabalho, aquele trabalho que na verdade tem que ter resignação para fazer. Ah, Maribel, mas a pretensão salarial da minha vida profissional, a minha ambição profissional é errado? Não, não é não. Mas tem trabalhos que a gente precisa aprender que vão ser muito iguais e que a gente tem que ter persistência como sendo algo que a gente não tem que ter pretensão nenhuma. Que é um exemplo? A caridade. Preconceito é o orgulho nas concepções. Que a gente consiga trabalhar dentro de nós a sabedoria que o outro tem o direito de ser o que ele é e que nós não temos sequer o direito de avaliar ou ponderar as decisões do outro, que precisamos, na verdade, fazer esse trabalho em nós e não no outro. Personalismo, acabamos de falar sobre ele, é o orgulho centrado no eu, no ego. Então, que a gente comece a treinar a abnegação de atitudes. Vaidade é o orgulho do que se imagina ser. O orgulho da vaidade é aquele ser que a gente olha e diz: nossa, como é vaidoso. E essa vaidade
ela não é porque a pessoa gosta de usar pulseiras, brincos, ou, enfim, de andar maquiado, andar assim. Não, é aquela vaidade de dizer, eu sou perfeita, eu sou mais do que você. Então que a gente consiga pelo menos olhar dentro de nós e ter coragem de assumir que somos vaidosos e que possamos trabalhar isso. Inveja é o orgulho diante da vitória alheia. Admitir inveja é muito difícil. Por quê? Porque o mundo rotula que a inveja é algo feio. Feio é quando a gente não admite. Prepotência, orgulho do poder. Aprendamos o poder interior conosco mesmo, transformando a prepotência em autoridade moral. A autoridade moral, quando ela chega, todos os outros reconhecem, não precisa a gente exaltar nada. Dissimulação é o orgulho nas aparências. Então, que a gente consiga ser o junco. Num rio distante, existia um carvalho de um lado do rio e o junco do outro lado. O carvalho, uma árvore frondosa, com caule imenso, muito grande, muito alto. Do outro lado, o junco, fininho, baixinho, muito flexível. O carvalho olhava para o junco e dizia: quem sabe vem para cá que eu te protejo, pois eis que sou sólido, poderoso, altivo, nada me derruba. E o junco disse: não, a minha natureza é estar aqui, aqui estarei, segundo a vontade divina. Veio uma tempestade com um vento extremamente forte. Tudo foi a chão, inclusive o carvalho. Porém o junco, com sua flexibilidade e consciência do seu tamanho, se jogou por cima do rio e aguardou humildemente que a tempestade passasse. E quando a tempestade passou, ele se reergueu novamente para cumprir com seu papel divino. Que sejamos junco, que conheçamos a humildade que Jesus deixou há tanto tempo como lição. Pois eis que a humildade é o caminho para vencermos as várias facetas que o orgulho nos traz. Que assim seja. Paz e luz, meus irmãos.